A Falácia do Dr. Washington, A Anatomia de uma Fraude versão 1. No coração de uma agitada cidade costeira, longe dos sussurros silenciosos de seu pequeno povoado do passado, Trayvon Doc Washington vivia uma vida de deslumbrante duplicidade. As luzes de neon da cidade, pulsando com o ritmo da noite, espelhavam o duplo pulsar de sua existência. Durante o dia, ele era a personificação de um promissor estudante de medicina, cada ação sua uma performance cuidadosamente coreografada para manter a ilusão de um sonho em busca. À noite, ele deixava de lado essa segunda pele, mergulhando de cabeça no abraço hedonista da vibrante vida noturna da cidade. A jornada de Trayvon até este precipício de falsidade começou após uma infância marcada por perda e resiliência. Órfão desde jovem, ele era um farol de potencial em meio à adversidade. Seu intelecto, uma estrela brilhante que muitos em sua comunidade, incluindo seu tio James, apoiavam. Tio James, um homem cuja própria história era um testemunho das virtudes da perseverança e integridade, via em Trayvon a continuação de um legado. Foi com essa crença inabalável no potencial de seu sobrinho que tio James generosamente financiou o que acreditava ser a educação médica de Trayvon. Todo mês, como um relógio, cheques adornados com a assinatura do tio James encontravam seu caminho até Trayvon, cada um como um salva-vidas e uma corrente. Com esses fundos, veio a expectativa de progresso, de marcos alcançados nos sagrados corredores de uma escola de medicina. Trayvon, preso na teia que ele próprio teceu, tornou-se um mestre da ilusão. Históricos escolares, confirmações de matrícula e fotografias, cada um elo falsificado na corrente de engano, eram enviados de volta ao tio James, pintando a imagem de um futuro médico à beira de grandiosidade. No entanto, foi na criação do clínico que a farsa de Trayvon ganhou vida própria. Instalado em um prédio discreto, com sua fachada modesta, desmentida pela agitação interna, o clínico era um monumento à audácia de Trayvon. Aqui ele estava, Doc, o visionário à frente de uma clínica que se erguia como um farol para aqueles incapazes de navegar pelas complexidades do sistema de saúde tradicional. Sua equipe, um grupo heterogêneo de amigos e conhecidos, foi arrastada pela onda de convicção de Trayvon. Seus papéis na clínica borrando as linhas entre a cumplicidade e inocência. À medida que o sol se punha e as luzes da cidade começavam sua dança noturna, a outra vida de Trayvon assumia o centro do palco. A calma estéril da clínica dava lugar à sinfonia caótica da noite. Cercado por amigos, o pulsar da música era bem diferente do bip rítmico dos monitores da clínica. Trayvon encontrou alívio no anonimato da multidão. Aqui, na pulsação da vida noturna da cidade, o peso de sua dupla existência parecia se aliviar, mesmo que apenas por um momento. Mas nas horas tranquilas da manhã, com os ecos da festa se desvanecendo à distância e o fervor da cidade dando lugar a uma paz transitória, Trayvon era deixado para confrontar a realidade de suas escolhas. O apartamento, uma testemunha silenciosa e austera do tumulto de sua vida, não oferecia alívio da introspecção que arranhava as bordas de sua consciência. De pé na varanda, a cidade se estendia diante dele. Trayvon refletia sobre a sustentabilidade de sua fachada elaborada. O letreiro de neon do outro lado da rua, com seu piscar incessante, parecia zombar da instabilidade de sua situação. Um lembrete claro da fragilidade do mundo que ele havia construído. Nesses momentos de solidão, Trayvon lutava com a dualidade de sua identidade, a promessa de um futuro forjado no cadinho do trabalho árduo e integridade. Como apregoado pelo tio James, chocava-se com o apelo da gratificação imediata que seu caminho atual oferecia. No entanto, à medida que a aurora se aproximava, lançando uma luz suave sobre a forma adormecida da cidade, Trayvon decidiu continuar a farsa. Os cheques do tio James, a clínica e as noites de esquecimento eram os fios que teciam o tecido de sua existência atual. Cada um testemunho de uma vida vivida à beira da descoberta e queda. Com o fechamento do capítulo 1, o palco está montado para o desenrolar do mundo cuidadosamente construído de Trayvon. As questões de identidade, moralidade e redenção permanecem, definindo o tom para a jornada que se aproxima. O caminho que Trayvon escolheu está repleto de sombras e luz. Cada passo à frente, uma dança na corda bamba que ele mesmo criou. O amanhecer na cidade costeira trouxe consigo a marcha incessante do progresso. Arranha-céus alcançando sempre o céu, suas fachadas de vidro capturando os primeiros raios do sol. Em meio a este cenário de ambição, o empreendimento de Trayvon, clínico, destacou-se não como um testemunho do progresso, mas da audácia da enganação. Clínico nasceu da necessidade.
uma fachada tangível para mascarar o vazio da inexperiência médica de Trayvon. Situado em um prédio modesto que já teve dias melhores, estava longe das estruturas estéreis e imponentes que abrigavam as práticas médicas legítimas da cidade. E ainda assim, dentro de suas paredes, Trayvon encontrou a aparência da realidade que havia prometido ao tio James. Para o mundo exterior, a clínica era uma clínica comunitária humilde, oferecendo cuidados de saúde acessíveis àqueles marginalizados pelo sistema médico convencional. Trayvon, aproveitando seu carisma e inteligência inatos, se posicionou como um defensor dos desfavorecidos, uma narrativa que ressoou com muitos na agitada cidade. Criando a ilusão, as operações da clínica eram uma dança cuidadosamente coreografada de ilusão e meias-verdades. Os amigos de Trayvon, atraídos por sua convicção, assumiram papéis para os quais estavam tristemente despreparados. Miranda, com sua sagacidade rápida e lealdade inabalável a Trayvon, tornou-se a enfermeira de facto da clínica. Cada ação sua, sob a orientação de Trayvon, um passo no delicado balé do engano. Conforme os pacientes começaram a chegar, atraídos pela promessa de atendimento acessível, a clínica zumbia com uma aparência de legitimidade. Trayvon, com uma mistura de jargão médico ensaiado e empatia genuína, conduzia cada consulta com destreza, que camuflava a vacuidade de suas qualificações. A fina camada de autenticidade era mantida através de uma combinação de tratamentos placebo, intervenções benignas e a ocasional referência a instalações médicas reais para casos mais graves. A figura dos patronos, o tio James, sempre o benfeitor silencioso, pairava grandemente na consciência de Trayvon. Cada cheque do seu tio, cada carta de gratidão pela oportunidade concedida era um peso sobre os ombros de Trayvon. O clínica, em toda a sua eficiência orquestrada, era um monumento a este fardo, um lembrete constante do abismo entre expectativa e realidade, um espelho quebrado. Ainda que Clínico prosperasse na superfície, a fundação sobre a qual se erguia estava repleta de rachaduras. A equipe, um mosaico de amigos e conhecidos de Trayvon, estava enredada na teia que ele criou. Seus papéis na clínica, uma dança no limite da moralidade. Entre eles, dúvidas começaram a surgir, sussurros sobre o pântano ético em que se encontravam, embora rapidamente silenciados pela atração da causa que Trayvon tinha defendido. Nos momentos de quietude, quando o último paciente havia partido e as luzes da clínica se apagavam, Trayvon ficava para confrontar o reflexo do homem que ele havia se tornado. A clínica, com suas cadeiras gastas e o leve cheiro de desinfetante, era um espelho quebrado, cada rachadura uma fissura na fachada, que Trayvon havia meticulosamente construído. À medida que o capítulo se fecha, a dualidade da existência de Trayvon torna-se cada vez mais pronunciado. Durante o dia, ele é o visionário da clínica, um farol de esperança para os desprivilegiados. À noite, ele retorna ao abraço da vida noturna da cidade. As festas, sendo um alívio momentâneo para a culpa roedora que sombreia cada passo seu. O equilíbrio é precário, cada dia uma aposta no jogo de alto risco de engano em que Trayvon se envolveu. À medida que a cidade acordava para mais um dia sob o olhar vigilante do sol nascente, Trayvon Washington começava sua meticulosa preparação para a apresentação do dia na clínica. Cada ritual matinal, desde vestir seu jaleco branco até as falas ensaiadas de empatia e preocupação, era um passo na intricada dança de engano que ele havia coreografado. Trayvon, o farol. Dentro das paredes do Clínico, Trayvon, transformado, não mais apenas um jovem vivendo nas margens da legalidade, ele se tornou Doc, o reverenciado líder de um santuário para os desatendidos. Suas palavras, cuidadosamente escolhidas, teciam uma tapeçaria de esperança para aqueles que passavam pelas portas da clínica. Cada fio, uma delicada mistura de verdade e fabricação. O conjunto. A clínica fervilhava de atividade, com a equipe se movendo com um propósito incutido pela liderança carismática de Trayvon. Miranda, agora o rosto da compaixão e do cuidado, navegava seu papel com uma graça que disfarçava a turbulência por baixo. Sua relação com Trayvon, complexa e entrelaçada com o destino da clínica, servia como uma corrente silenciosa em suas interações diárias. O restante da equipe da clínica, uma coleção de amigos que abraçaram a visão de Trayvon, encontravam-se cada vez mais enredados na teia de sua narrativa. Cada dia trazia novos desafios, novos pacientes e novos dilemas éticos. As linhas entre o certo e o errado eram ofuscadas pela missão abrangente da clínica, a visita. O dia em que tio James decidiu visitar foi marcado por uma tensão palpável que permeava o ar da clínica. Trayvon,
avisado por uma carta cheia de orgulho e expectativa, orquestrou as operações da clínica com ainda mais precisão. A presença do tio James na clínica não era apenas uma visita familiar. Era uma inspeção, um teste da legitimidade dos empreendimentos de Trayvon. Enquanto o tio James percorria a clínica, seus olhos aguçados não deixaram passar nenhum detalhe. As cadeiras gastas, mais limpas, na sala de espera, a recepção organizada cuidadosamente e a equipe movendo-se com um sentido de propósito, tudo pintava um quadro de uma prática médica próspera. Ainda que sob a superfície, a intuição do tio James sussurrava uma narrativa mais profunda, uma história não contada. A dança do camaleão. Trayvon, ciente do olhar analítico do tio, dançava a dança do camaleão com habilidade inigualável. Cada interação com os pacientes era uma performance. Cada diagnóstico, uma cuidadosa mistura de conhecimento médico ensaiado e intuição. Tio James, observando de distância, encontrava-se dividido entre a admiração pela aparente dedicação de Trayvon e a dúvida persistente que assombrava sua mente. À medida que o dia avançava, a clínica continuava seu delicado balé de cuidado e decepção. Pacientes iam e vinham, cada um saindo com palavras de gratidão pelos serviços da clínica, seus elogios uma melodia agridoce aos ouvidos de Trayvon. A equipe, unindo-se em torno de Trayvon, sentiu o peso do escrutínio do tio James, seus papéis na apresentação do dia, executados com um senso de urgência elevado. Reflexões. Enquanto tio James se preparava para partir, suas palavras de despedida estavam impregnadas de orgulho e um aviso velado, uma lembrança dos valores que ele sempre esperou que Trayvon mantivesse. Trayvon, observando a figura de seu tio se afastando, sentiu a dualidade de sua existência mais intensamente do que nunca. O clínica, com sua fachada de legitimidade, havia resistido à visita do tio James, mas a que custo? No silêncio que se seguiu, Trayvon foi deixado para refletir sobre o caminho que havia escolhido. A clínica, um farol de esperança para muitos, era também um espelho refletindo a dicotomia de sua vida. A dança do camaleão, uma apresentação diária de adaptação e sobrevivência, deixou-o a questionar a verdadeira natureza do seu legado. Conforme o capítulo 3 se encerra, Trayvon se encontra em uma encruzilhada, suas ações futuras sombreadas pelas dualidades de sua vida. A clínica, um símbolo tanto de esperança quanto de engano, serve de pano de fundo para a jornada contínua de Trayvon, uma jornada marcada pela dança intrincada de um camaleão, uma teia de enganos. Na manhã seguinte, à visita do tio James, o clínico estava mergulhado em uma calma enganosa. As correntes subjacentes de tensão e incerteza eram mascaradas pela agitação rotineira de pacientes e funcionários. Trayvon, no entanto, estava agudamente ciente da realidade frágil que havia criado, cada momento após a visita, sentindo-se como um alívio temporário. Após a visita, a dinâmica dentro do clínico começou a mudar sutilmente. A equipe, que antes eram apenas participantes na enganação orquestrada por Trayvon, começou a ver seus papéis de forma mais crítica. O segredo compartilhado sobre a verdadeira natureza da clínica, um laço que antes os unia, agora parecia pesar, uma corrente de cumplicidade que cada um carregava. Miranda, com seu relacionamento com Trayvon se aprofundando em meio ao caos, encontrou-se dividida entre sua lealdade a Trayvon e as questões éticas que seu empreendimento compartilhado apresentava. Seu amor por Trayvon era inabalável. No entanto, as sombras da dúvida lançadas por suas ações no clínico começaram a testar os limites de sua convicção. Olhos invisíveis. Desconhecido para Trayvon e sua equipe, as sementes de sua ruína estavam sendo discretamente semeadas. Sussurros das operações não ortodoxas da clínico começaram a atrair atenção de fora do seu círculo imediato. Entre os curiosos estavam indivíduos com a autoridade e a intenção de desvendar as camadas de engano que Trayvon havia construído tão meticulosamente. À medida que agentes disfarçados começaram a infiltrar-se na lista de pacientes da clínica, a clínica tornou-se inadvertidamente um palco para um jogo muito mais perigoso. Cada consulta, cada diagnóstico estava agora sujeito a escrutínio, os fios da teia de engano sendo lentamente puxados por mãos invisíveis. A festa nunca termina. Em meio à pressão crescente, a vida dupla de Trayvon continuava a sair do controle. As escapadas noturnas, antes uma liberação das demandas de sua vida dupla, agora serviam como um lembrete gritante do ritmo insustentável em que ele estava vivendo. A linha entre a festa da noite e as responsabilidades do dia começou a se borrar, a oscilação constante entre os dois mundos cobrando seu preço. A equipe da clínico, muitos dos quais eram participantes integrais do mundo noturno de Trayvon, começaram a mostrar sinais de tensão.
A camaradagem que antes alimentava seus encontros fora do expediente começou a diminuir, substituída por uma sensação palpável de inquietação. A clínica de dia, um farol de esperança para os carentes, à noite, transformava-se em cenário para seu abandono cada vez mais imprudente. Reflexões no escuro. Na solidão das primeiras horas da manhã, enquanto a cidade dormia e os ecos dos excessos da noite se dissipavam, Trevon encontrava-se lutando com as consequências de suas escolhas. Os rostos dos pacientes que tinham passado pelas portas do clínico, a confiança que haviam depositado nele, assombravam seus pensamentos. A percepção do potencial dano que sua decepção poderia causar, não apenas a ele e seus amigos, mas às próprias pessoas que afirmavam servir, começou a lançar uma longa sombra sobre sua psique. À medida que o capítulo 4 se encerra, a teia de enganos que Trevon teceu em torno da clínica se aperta, com a ameaça iminente de exposição se aproximando cada vez mais. A clínica, que antes era um símbolo da audaciosa rebelião de Trevon contra o caminho convencional para o sucesso, agora se ergue como uma precária casa de cartas, cada dia os aproximando mais de um colapso que poderia enterrá-los a todos. Sombras de dúvida. A alvorada surgiu com um tom carmesim, lançando sombras longas sobre a clínica, um presságio ameaçador da tempestade que se formava no horizonte. Trevon, sempre o mestre do seu domínio, começou a sentir os primeiros vestígios de inquietação envolvendo as margens de seu mundo meticulosamente construído. O desenrolar começou com pequenas discrepâncias, quase imperceptíveis para os olhos estreinados, mas claramente óbvias para quem sabia onde olhar. Um documento fora do lugar, um histórico de paciente inconsistente, a leve hesitação de um membro da equipe sob questionamento, cada um fio puxado do tecido da ilusão de clínico. Os agentes infiltrados, com seu disfarce de pacientes impecável, movimentavam-se pelas operações diárias da clínica com uma graça predatória. Suas observações, meticulosamente anotadas, começaram a formar um quadro que contradizia a narrativa que Trevon havia tão cuidadosamente criado. Entre a equipe, a fachada outrora sólida de unidade e propósito começou a rachar. Sussurros de dúvida transformaram-se em conversas sussurradas em cantos sombrios, perguntas sobre as implicações éticas de suas ações e as potenciais consequências que enfrentavam. Miranda, apanhada entre sua lealdade a Trevon e seu crescente mal-estar, encontrou-se no centro desse turbilhão de dúvidas. Suas conversas com Trevon tornaram-se mais tensa, as tensões não ditas entre eles, manifestando-se em momentos de silêncio que falavam volumes. A clínica, que antes fora o sonho compartilhado deles, agora parecia ser a própria coisa que estava criando uma barreira entre... Acabou. As noites de farra desenfreada, que antes serviam como uma fuga para Trevon e sua equipe, começaram a perder seu brilho. O riso era carregado de nervosismo. As danças menos abandonadas, à medida que a realidade de sua situação precária começava a infiltrar-se em suas consciências. A clínica de dia, uma casa de cura. De noite, transformada em um palco para suas ansiedades e medos. Trevon, observando a transformação de seu mundo do olho do furacão, sentia o peso de suas decisões sobre ele. A vida dupla que ele havia levado, antes um emocionante ato de equilíbrio, agora parecia um laço apertando em torno de seu pescoço. Um sentinela silencioso, tio James, sempre atento na periferia, percebeu a mudança nos ventos. As visitas dele ao clínico, antes uma fonte de orgulho, agora o enchiam de um pressentimento sombrio. O orgulho que ele sentia pelas conquistas de Trevon estava lentamente sendo corroído pela suspeita de que nem tudo era o que parecia. Em um momento de confronto silencioso, tio James apresentou a Trevon uma escolha não expressa: confiar nele e buscar orientação ou continuar no caminho que certamente levaria à ruína. Trevon, pego pelos holofotes da preocupação de seu tio, encontrou-se em uma encruzilhada. As sombras da dúvida se espalhavam longas e escuras sobre o futuro que ele havia imaginado. A crise da Cinderela. Na sala dos fundos fracamente iluminada do clínico, uma energia urgente e frenética pulsava enquanto Trevon Dock, Washington e sua equipe médica improvisada pairavam sobre uma figura que jazia imóvel em um catre, preparado às pressas. A garota, conhecida nos círculos de elite da cidade como Cindy, carinhosamente apelidada de Cinderela por sua graça e beleza, agora era uma sombra pálida e fantasmagórica de seu antigo eu. Cindy, uma descendente da poderosa família Devereux, encontrava-se presa nas garras de um estilo de vida do qual sua linhagem mal conseguia protegê-la. Sua descida ao mundo dos narcóticos
havia chegado a um ponto crítico nesta noite. E, em seu desespero para proteger o nome da família do escândalo, sua comitiva havia escolhido Clínico, a clínica subterrânea comentada em murmúrios por causa de sua discrição. Trevon, percebendo a gravidade da situação e a natureza de alto perfil de seu paciente, deu ordens com uma camada de confiança que estava longe de sentir. Miranda, com as mãos tremendo levemente, administrou o que esperavam ser um antídoto para salvar vidas, seu olhar encontrando o de Trevon em uma oração silenciosa por um milagre. A clínica, normalmente vibrante com a plena vitalidade de suas operações falsas, estava estranhamente silenciosa, exceto pelas respirações superficiais e difíceis da jovem que vacilava à beira entre a vida e a morte. A equipe trabalhou com um fervor alimentado pelo medo e pela assustadora percepção de suas limitações. À medida que os minutos se estendiam em algo que parecia horas, Cindy permanecia sem resposta. Sua condição não melhorava apesar de seus esforços frenéticos. A realidade de sua situação, uma dura e implacável verdade, começou a surgir para Trevon e sua equipe. Seu castelo de cartas estava desmoronando. Em um esforço desesperado para salvar Cindy, e talvez a eles mesmos, Trevon fez a ligação para chamar os serviços de emergência. O uivo das sirenes logo encheu o ar, um prenúncio da tempestade iminente que estava prestes a se abater sobre. Equipe médica de emergência assumiu com eficiência treinada. Sua avaliação profissional e ação rápida contrastavam fortemente com as tentativas caóticas da equipe de Trevon, enquanto Cindy era levada, seu destino pendurado na balança. O ceifador sombrio parecia pairar nas sombras da clínica, uma testemunha silenciosa da insensatez de brincar de médico. O incidente com Cindy, a Cinderela da elite da cidade, tornou-se o catalisador para o desmoronamento de Clínico. Trevon, o arquiteto dessa grande decepção, só podia observar enquanto o império que construiu sobre mentiras e meias-verdades desmoronava ao seu redor. O resultado quase fatal de sua intervenção mal equipada revelou o jogo perigoso que estavam jogando, preparando o cenário para a queda inevitável que os aguardava. Quando as portas da clínica se fecharam atrás da ambulância que partia, o peso do que havia ocorrido recaiu pesadamente sobre aqueles que ficaram para trás. Os ecos das respirações superficiais de Cindy pareciam perdurar. Um lembrete assustador da linha que quase haviam cruzado. A clínica do charlatão, outrora um centro de falsas esperanças e curas fabricadas, agora estava à beira de um acerto de contas que não poderia evitar. À medida que o capítulo chega ao fim, a clínica está à beira da exposição. Sua fundação de mentiras e meias-verdades começa a desmoronar. Os relacionamentos internos, tensionados pelo peso de suas enganações coletivas, enfrentam o teste final à medida que as sombras da dúvida se tornam cada vez mais longas. A mascarada se desfaz. De volta ao meu jogo. A cidade acordou envolta em uma neblina, uma manifestação tangível da incerteza que havia se infiltrado na própria fundação da clínica. Trevon, em pé no meio dos vestígios de seu império, podia sentir os tremores do colapso iminente reverberando pelas paredes da clínica. A Operação Surpresa. Os agentes, tendo tecido uma rede de vigilância ao redor do clínico, escolheram este dia para apertar o cerco. Com uma precisão nascida de um planejamento meticuloso, eles convergiram para a clínica, sua presença não mais obscurecida pelo disfarce de pacientes necessitados. Trevon, confrontado com a dura realidade da sua situação, encontrou-se paralisado, a miríade de possibilidades passando diante de seus olhos em rápida sucessão. A clínica, antes um farol de esperança em sua narrativa de desafio, havia se tornado a arena de sua potencial queda. A queda de graça. Assim que os agentes fizeram sua presença conhecida, a clínica entrou em caos. Os membros da equipe, pegos no turbilhão de acusações e revelações, tentaram se distanciar da fachada desmoronante. Miranda, sua lealdade a Trevon um pesado grilhão, ficou ao lado dele. Sua determinação um contraste marcante com a desordem ao redor deles. Os pacientes, espectadores desse drama em desenrolar, assistiam incrédulos enquanto a verdade das operações da clínica era exposta, desnuda. A confiança que haviam depositado em Trevon e sua equipe, outrora inabalável, agora parecia uma traição da mais alta ordem. Tio James, tendo chegado no meio do tumulto, ficou como uma testemunha silenciosa do desmoronamento de Trevon. A decepção em seus olhos era um espelho do desespero de Trevon, um reflexo do potencial que havia sido desperdiçado na busca de um sonho equivocado. Em um momento de clareza em meio ao caos, Tio James aproximou-se de Trevon,
suas palavras cortando o ruído com a precisão de um bisturi de cirurgião. Isso não é o fim, ele disse, sua voz uma tábua de salvação na tempestade. Mas o caminho para a redenção será um que você deve trilhar sozinho. As consequências. Quando a poeira baixou e as portas da clínica se fecharam, Trevon se viu em uma encruzilhada. O baile de máscaras havia terminado, a ilusão despedaçada, deixando para trás a dura realidade das consequências que ele agora enfrentava. A noite, outrora um quadro para sua vida dupla de folia e engano, agora testemunhava sua reflexão solitária. A cidade ao seu redor, indiferente à ascensão e queda do império de um homem, continuava seu ritmo incessante, uma lembrança do mundo que seguia em frente, alheio à sua difícil situação. Na solidão de seu apartamento, Trevon contemplou a jornada que o levou a este precipício. As escolhas que fez, cada uma um passo no caminho para esta conclusão inevitável, agora pareciam ecos de um distante passado. O caminho à frente, incerto e repleto dos desafios da restituição e redenção, estendia-se diante dele, um testemunho da resiliência do espírito humano diante da adversidade. À medida que o capítulo 6 se encerra, a clínica permanece como um testemunho silencioso da insensatez da ambição desvinculada dos alicerces da integridade e da verdade. Os personagens, cada um uma vítima por direito próprio, da teia de enganos que Trevon havia tecido, enfrentaram a árdua tarefa de recolher os pedaços de suas vidas destroçadas. No rescaldo da exposição da clínica, a cidade parecia pulsar com os murmúrios das histórias da queda de Trevon Washington. O outrora famoso médico do clínico encontrou-se preso na própria teia que teceu, o peso de seu engano pressionando-o com a força inexorável da realidade. O acerto de contas de Trevon. Os dias que se seguiram foram um turbilhão de processos legais. Cada momento um lembrete claro da gravidade de suas ações. Trevon, despojado da fachada da clínico, enfrentou as consequências de frente. Seu apelo, uma mistura de remorso e um pedido de clemência. O tribunal, um palco severo e implacável, testemunhou o desmoronamento de um sonho construído sobre falsidades. Os laços que quebram. A equipe da clínica, outrora unida sob a visão de Trevon, encontrou-se à deriva após o escândalo. Miranda, com o coração entrelaçado com o destino de Trevon, permaneceu ao seu lado, sua lealdade uma luz na tempestade de censura pública. Ainda assim, o caminho diante deles estava repleto dos fragmentos de seu passado despedaçado, cada passo uma lembrança do custo de sua cumplicidade. Tio James, preso entre seu amor por Trevon e a desilusão da traição, lutava com os resquícios das escolhas de seu sobrinho. No silêncio de seu escritório, cercado pelas memórias de um esperançoso passado, ele escrevia cartas para Trevon. Cada palavra era um testemunho da dolorosa jornada de perdão e compreensão. Seu apoio, outrora inflexível, agora estava temperado com a sabedoria da retrospectiva. Uma luz guia na escuridão que envolveu Trevon, um novo amanhã. Enquanto Trevon navegava pelas consequências da queda de clínico, a cidade ao seu redor continuava sua marcha indiferente rumo ao futuro. A clínica, agora fechada e silenciosa, permanecia como um sombrio lembrete da tênue linha entre ambição e arrogância. As incursões noturnas de Trevon, no pulsar vibrante da cidade, cessou, substituída por uma solidão reflexiva que trazia a promessa de redenção. Na solidão de sua cela, Trevon encontrou um santuário improvável, a quietude oferecendo um alívio do caos de seu anterior vida. As paredes austeras, desprovidas das distrações do mundo externo, tornaram-se a tela onde ele começou a esboçar os contornos de um novo começo. Os tomos jurídicos e textos médicos que preenchiam seus dias tornaram-se as ferramentas de sua transformação. Cada página virada era um passo na direção do homem que aspirava a se tornar. A estrada para a redenção era solitária, cada passo uma negociação entre o homem que Trevon foi e o homem que ele buscava se tornar. As cartas do tio James, que antes eram motivo de contenda, agora serviam como salva-vidas, suas palavras impregnadas com a difícil sabedoria do perdão e a possibilidade de uma segunda chance. À medida que o capítulo 7 chega ao fim, Trevon está na limiar de um novo capítulo. As lições do passado são pesadas, mas necessárias. Fardo, a queda da graça, enquanto uma descida nas profundezas da consequência e remorso, também carrega a promessa de ascensão, uma chance de emergir das cinzas da queda da clínico e abraçar o potencial para uma mudança genuína. À medida que as estações mudavam, lançando tons quentes de outono sobre a cidade, o período de introspecção de Trevon se aprofundava. Os limites de sua cela, antes um lembrete austero de sua queda, gradualmente tornaram-se o terreno para seu renascimento.
Com cada dia que passava, Trevon dedicava-se ao estudo da medicina, não como a fachada que outrora orquestrou na clínico, mas com a intenção genuína de corrigir seus passado. Os textos médicos, antes adereços em sua elaborada farsa, agora tornaram-se seus mentores, suas páginas contendo as chaves para a redenção que ele buscava com tanta sinceridade. Cartas de fora. As cartas de Miranda, imbuídas de uma mistura de dor e esperança, serviram como um farol para Trevon. Sua crença inabalável na capacidade dele de mudar, apesar das sombras do passado que compartilharam, reforçou sua determinação. Cada palavra escrita por Miranda era um testemunho do seu laço duradouro, uma conexão que não apenas sobreviveu à tempestade, mas evoluiu através dela. A correspondência do tio James, inicialmente concisa e carregada de decepção, gradualmente se aqueceu, espelhando as mudanças das estações. Suas palavras, temperadas com sabedoria e um perdão relutante, tornaram-se uma luz guia para Trevon, iluminando o caminho para reconquistar a confiança que ele havia desperdiçado. No silêncio de sua cela, Trevon encontrou um inesperado consolo. A solidão, antes uma prisão, agora lhe proporcionava a clareza para vasculhar os destroços de sua vida anterior, confrontar o homem que ele tinha sido e forjar o homem que aspirava a se tornar. Cada reflexão, cada reconhecimento de seu mas ações eram um passo para longe da sombra de clínico e em direção à luz de uma possível redenção. À medida que a compreensão de Trevon sobre medicina se aprofundava, também se ampliava sua visão para o futuro. Ele começou a imaginar uma vida onde suas ações poderiam curar, em vez de prejudicar, onde seu conhecimento poderia ser uma fonte de ajuda genuína. Essa visão, embora distante e cheia de desafios de restituição, tornou-se a pedra angular de seus aspirações. Fora dos limites de sua cela, a cidade continuava seu ritmo implacável, o escândalo de clínico desvanecendo-se no mosaico de histórias urbanas. Ainda assim, entre os sussurros da comunidade, surgiu uma curiosidade cautelosa sobre o homem em que Trevon estava se tornando. A narrativa, antes dominada por seu decepção, começavam a aceitar a possibilidade de sua transformação, a história de sua queda em desgraça se tornando um conto provisório de redenção em formação. Trevon está à beira de um novo capítulo em sua vida. As lições do passado, gravadas profundamente no tecido de seu ser. O caminho para a redenção, embora carregado com os resquícios de sua queda, também brilha com a promessa de restituição e mudança genuína. A jornada de Trevon, reflexo da capacidade humana mais ampla de transformação, torna-se um farol para todos que se encontram perdidos nas sombras de suas escolhas, buscando a luz da redenção. O frio do início da primavera estava no ar, significando renovação e crescimento, enquanto Trevon saía para o mundo mais uma vez. Mas os portões atrás dele fecharam-se com uma finalidade que ecoava o encerramento de um capítulo sombrio em sua vida. À frente estava o caminho desafiador, mas esperançoso, de redenção e reintegração. O mundo para o qual Trevon retornou era marcadamente diferente daquele que ele havia deixado para trás. A cidade, com sua paisagem em constante transformação, parecia indiferente à sua ausência e retorno. Contudo, dentro deste tecido urbano, Trevon encontrou bolsões de familiaridade, pequenas âncoras no vasto mar de mudanças. Sua volta foi recebida com um espectro de reações. Havia aqueles que o viam com ceticismo, suas memórias do escândalo da clínico ainda frescas em suas mentes. Outros se aproximaram com otimismo cauteloso, intrigados pelas histórias da transformação de Trevon atrás das grades. Um dos primeiros passos na reintegração de Trevon foi reconectar-se com Miranda. O reencontro deles foi um momento comovente, criando uma ponte entre o passado compartilhado e o incerto futuro. Miranda, que havia evoluído por conta própria durante a ausência de Trevon, o recebeu com uma alegria moderada, seu amor agora entrelaçado com a sabedoria das lições duramente aprendidas. O relacionamento deles, testado pelo crisol da queda de clínico e pela subsequente separação, começou a encontrar um novo alicerce. As conversas antes dominadas por planos e sonhos relacionados à clínica, agora mergulhavam mais fundo, explorando as nuances do perdão, crescimento e o desejo compartilhado de construir um futuro sobre a base de honestidade e integridade. Tio James, o sentinela silencioso na jornada de Trevon, continuou sendo uma pedra angular no sobrinho de reintegração. Suas interações, antes marcadas por desilusão e traição, evoluíram para uma mentoria enraizada no respeito mútuo. A orientação do tio James, não mais oferecida de um pedestal, mas como um companheiro no caminho para a redenção, tornou-se inestimável para Trevon. Juntos, eles navegaram pelas complexidades da restituição, com o tio James facilitando conexões e oportunidades para Trevon aplicar seu novo conhecimento e perspectiva de maneiras significativas.
Incentivado pelo apoio de Miranda e do tio James, Trevon começou a explorar caminhos onde seus talentos e conhecimento pudessem ser úteis. Voluntariando-se em centros comunitários locais, ele começou a compartilhar suas percepções sobre saúde e bem-estar, não como um médico, mas como um homem que havia percorrido as profundezas do engano e surgiu com um desejo genuíno de contribuir positivamente para a sociedade. Essas sessões, inicialmente recebidas com ceticismo, gradualmente começaram a despertar interesse. A franqueza de Trevon sobre seu passado, juntamente com seu evidente compromisso em fazer as pazes, ressoou com muitos. A comunidade, antes cautelosa, começou a abraçá-lo de forma tímida. Sua aceitação, um mosaico de compaixão humana e crença em segundas chances. Enquanto o capítulo 9 se aproxima do fim, Trevon se encontra à beira de um novo capítulo em sua vida. Seu passado um mosaico de lições aprendidas, seu futuro uma tela de possibilidades. A jornada de redenção, repleta dos desafios da reintegração e do espectro de atos passados, também está cheia do potencial para uma transformação genuína e contribuições significativas. A narrativa, uma reflexão sobre os temas da falibilidade, crescimento e o indomável espírito humano, continua a se desenrolar, com a novidade da primavera, dando nova vida ao... Cidade Trayvon e Miranda encontraram-se navegando a delicada dança de reconstruir suas vidas juntos. Sua história compartilhada, marcada pelos altos de suas primeiras ambições e os baixos da queda do clínico, agora servia como a base para o futuro deles. O relacionamento de Trayvon e Miranda, temperado pelas provas que enfrentaram, começou a florescer novamente. Suas conversas, antes obscurecidas pelo espectro de clínico, agora florescendo com discussões sobre crescimento pessoal. O amor, descobriram, não se tratava apenas de compartilhar as alegrias de vida, mas também sobre estarem juntos diante das adversidades e saírem mais fortes. Trayvon, com a orientação do tio James e o apoio inabalável de Miranda, começou a canalizar seu conhecimento e experiências em um novo empreendimento. Inspirado por sua jornada e as lições aprendidas, ele idealizou um programa de alcance comunitário focado na educação em saúde e na prevenção de fraudes médicas, um testemunho de seu compromisso em corrigir erros e contribuir positivamente para a sociedade. Esta iniciativa, construída sobre os pilares da honestidade, integridade e cuidado genuíno, foi recebida com otimismo cauteloso pela comunidade. A abordagem transparente de Trayvon, reconhecendo seu passado enquanto foca nas contribuições presentes e futuras, lentamente começou a reconstruir as pontes queimadas pela enganação da clínico. Conforme seus esforços começaram a dar fruta, Trayvon e Miranda deram um passo significativo para consolidar seu futuro juntos. O noivado deles, um acontecimento discreto, marcado pela compreensão íntima e compartilhada, experiências, foi uma celebração de sua resiliência e da força duradoura de seu vínculo. O planejamento do casamento deles, desprovido da extravagância de suas vidas passadas, era um reflexo de seus novos valores. Seria uma reunião de amigos próximos e familiares, um testemunho das alegrias simples da vida e da beleza das segundas chances. O dia do casamento, tendo como cenário uma cidade em flor, foi uma convergência do passado e do futuro. Tio James, ao presenciar a união de Trayvon e Miranda, viu o cumprimento de uma jornada marcada por provações e triunfos. Sua bênção, imbuído com a sabedoria dos anos e o calor do amor familiar, era um farol para os recém-casados, enquanto começavam sua nova vida juntos. Enquanto Trayvon e Miranda estavam de mãos dadas, cercados pelo calor de seus entes queridos, os desafios do passado e as incertezas do futuro pareciam desaparecer, restando apenas a promessa do presente. Sua jornada, um testemunho da capacidade humana de crescimento, perdão e redenção, foi uma mensagem de esperança para todos que testemunharam sua queda e ascensão. A narrativa, tecendo-se pelas complexidades da ambição, engano e busca por redenção, culmina em uma celebração de amor, resiliência e a inabalável crença em segundas chances. A história de Trayvon e Miranda, um mosaico de experiências humanas, é um testemunho do espírito duradouro de esperança e das infinitas possibilidades que a vida oferece. Fim.